Fala pessoal, agora nós vamos traçar os diagramas de esforços internos do problema proposto aí na tela. Como sempre, o primeiro passo é obter as reações de apoio e na sequência eu vou aplicando o método das seções na barra. Convém a gente identificar o número de nós internos rígidos, afinal, como eu sempre tenho falado, nos nós externos, em geral, os esforços são conhecidos, já que eles são provocados por forças em momentos concentrados ou, quando não há nenhum destes, seu valor é nulo. Já nos nós internos, os esforços são influenciados pela interação entre as barras que se conectam a eles. E aí, nesses casos, nós iremos aplicar o método das seções para obtê-los. Bem, as reações nessa estrutura serão VA, HA e VE. Fazendo a soma das forças horizontais igual a zero, nós teremos HA igual a zero. Fazendo o somatório dos momentos em A igual a zero, e tomando como positivo todos aqueles momentos que giram a peça no sentido anti-horário, nós teremos menos 20 vezes 6, que é para ter a resultante dessa carga uniformemente distribuída, vezes 3, que é a distância dessa resultante em relação ao ponto A, mais VE vezes 6. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, VE será igual a 20 vezes 3, que é 60 kN. Fazendo somatório das forças verticais igual a zero, nós teremos que VA deverá ser igual a 20 vezes 6, que é 120, menos 60. Ou seja, VA terá que ser também igual a 60 kN. Agora que nós temos as reações, nós podemos avaliar os esforços nos nós internos rígidos, que nesse caso serão os nós B e C. No nó B, repare que a análise é simples. Afinal, HA é igual a zero, então não existe reação horizontal. E se nós fizermos uma seção imediatamente antes ao ponto B, ou seja, uma seção feita na barra AB, no pilar, nesse caso, nós podemos verificar que a ausência de força transversal à barra faz com que a força cortante e o momento fletor sejam nulos. Ou seja, nesse pilar só existirá força normal. Essa força normal naturalmente vai virar uma força cortante na barra BC. Então, quando fizermos uma seção imediatamente após ao nó B, nós poderemos perceber que não existe força normal na viga. O momento fletor ele continua sendo nulo. Lembrando que, por ser um nó compartilhado por duas barras, o momento tem que ser igual, tanto se eu olhar para a barra B como se eu olhar para a barra BC. É diferente do nó C, em que nós temos 3 barras chegando, então a soma dos momentos em duas barras tem que ser igual ao momento da terceira. Isto é, a terceira barra vai absorver essa diferença de momentos. Então, cortando imediatamente após, a gente vai perceber que a força normal é nula, o momento fletor é nulo e a força cortante é igual a VA. Portanto, pessoal, eu vou fazer aqui o desenho das seções para deixar isso tudo muito bem detalhado, mas fica claro que nós poderíamos fazer toda essa análise já de modo direto, né? Bem, o que eu estou querendo dizer com essa introdução é que, embora eu fique representando todas as seções que eu faço e coloco os esforços nos seus sentidos positivos, essa é uma maneira que eu acho mais didática de explicar o processo. Contudo, à medida que vocês forem adquirindo habilidade, vocês vão naturalmente traçar esses diagramas de modo bem mais rápido. Bem, então vamos lá fazer as seções, né? Vou começar a analisar o ponto B, rompendo a estrutura em uma seção imediatamente antes, isto é, em uma seção feita no pilar, representado aqui pela barra AB. Então, aplicando as condições de equilíbrio, nós conseguimos obter os esforços internos nessa seção. Fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós chegamos à conclusão que VB é zero. Fazendo o somatório dos momentos na seção igual a zero, nós chegamos à conclusão que MB também é zero. E fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós chegamos à conclusão que NB é igual a menos 60 kN. Agora a gente vai analisar a seção imediatamente após o nó, isto é, a seção B'. Então aqui eu rompi a peça imediatamente após o nó B e vou aplicar as condições de equilíbrio. Reparem, pessoal, que eu sempre tenho colocado os esforços em seu sentido positivo, que é para o resultado aqui já ser aquele que a gente leva diretamente para o diagrama. Portanto, fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós chegamos à conclusão que NB' é nulo. Fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós chegamos à conclusão que VB', que é a força cortante no nó B, só que na viga, é igual a 60 kN positivo. E fazendo o somatório dos momentos na seção B, nós chegamos à conclusão que MB' também é igual a zero, é claro,
Mais uma vez, como nós temos um nó compartilhado por duas barras, o momento tem que ser igual nas duas, excetuando os casos em que houver momento concentrado, aplicado nesse ponto. Agora nós podemos analisar o nó C. Nesse caso, ele é um nó compartilhado por 3 barras. E por essa razão, nós teremos que romper na vizinhança desse nó as 3 barras. Isto é, nós precisaremos fazer uma seção nas adjacências do nó C, mas que passe pela barra CE. Vamos precisar fazer uma seção que corte a barra BC nas vizinhanças do nó e uma outra seção que corte a barra CD. Eu vou chamar essa seção que corta a viga BC em seção C. A que corta a barra CE vou chamar de C', e a que corta a barra CD eu vou chamar de C duas linhas. Então, para obter os esforços nesse nó, nós vamos efetuar 3 seções. E aí, pessoal, vale eu mencionar mais uma vez que quando a gente rompe a peça, fica ao nosso critério escolher com que parte da estrutura a gente vai querer trabalhar. O resultado tem que ser igual, afinal o nó tem que estar equilibrado. Por exemplo, vamos começar aqui analisando a seção C. Eu vou estar rompendo a estrutura aqui nesse ponto e dividindo ela em 2 partes. Feito isso, a gente coloca os esforços internos em seus sentidos positivos e fica a nosso critério escolher qual é o melhor para se trabalhar. Eu vou fazer com as 2 partes só para mostrar que seja igual, embora isso seja óbvio e eu já tenha ressaltado isso diversas vezes ao longo desse curso. Contanto, as 2 partes são tão simples que eu vou fazer. Se eu pegar a parte da esquerda da estrutura, nós podemos fazer o somatório das forças horizontais igual a 0 e chegar à conclusão que NC é igual a 0. Fazendo o somatório das forças verticais igual a 0, nós teremos que 60 menos 20 vezes 4, que é a resultante da carga distribuída, menos VC tem que ser igual a 0. Logo, VC tem que ser igual a 60 menos 80, que dá menos 20. E eu vou fazer o somatório dos momentos na seção igual a 0, adotando anti-horário como positivo, então nós teremos MC mais 20 vezes 4, que é a resultante, vezes 2, que é a distância da resultante em relação à seção, menos 60 vezes 4. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Logo, MC será igual a 80 kN metro positivo. Observem, fazendo aqui a mesma análise, só que pegando a parte da direita da estrutura. O somatório de forças horizontais igual a 0 me daria um NC nulo. O somatório de forças verticais igual a 0 me daria VC menos 20 vezes 2 mais 60 igual a 0. Menos 20 vezes 2 dá 40. 60 menos 40 dá 20. Passa para o outro lado igual a menos 20. E agora fazendo o somatório dos momentos na seção, tomando como positivo também um anti-horário. Nós teríamos menos MC, menos 20 vezes 2 vezes 1, mais 60 vezes 2. Tudo isso igual a 0. 60 vezes 2 dá 120. 120 menos 40 dá 80. Então, MC igual a 80 positivo. Então, independente da parte da estrutura, nós chegamos aos mesmos resultados. 80, 80, menos 20 e 0 e 0. É claro, nesses 2 casos, as 2 partes são simples. Contudo, caberá a vocês escolher qual parte é mais fácil de se trabalhar. Então, essa é a análise da seção VC. Agora eu vou analisar a seção VC', que é a que corta a barra inclinada. Na seção C', nós temos aqui a barra inclinada, e por essa razão é conveniente que a gente decomponha a força externa de 60 kN, essa reação de apoio, segundo o sistema de coordenadas locais. Como a projeção vertical é igual à horizontal, ou seja, a altura é igual a 2 metros e a base é igual a 2 metros também, o ângulo de inclinação dessa barra é a 45 graus. E em 45 graus o seno e o cosseno são iguais. Então, tanto a projeção paralela à barra como a projeção perpendicular à barra, isto é, força normal e força cortante, serão de mesma intensidade. Então, eu vou transformar aqui e aqui. Transformei esse vetor de 60 em 2 vetores de 60 vezes cosseno ou seno, de 45 graus, que dá aproximadamente 42,43. E esse par de vetores é equivalente àquela força de 60, ou seja, eu estou substituindo. E aí, fazendo o somatório das forças na direção transversal à barra, que é o nosso Y', ou seja, é o eixo Y no sistema de coordenadas locais, nós temos que VC' é igual a menos 42,43 kN. Agora, fazendo o somatório das forças
paralelas à barra, isto é, o somatório de força em x', né, sendo esse x' um sistema de coordenada local, nós temos que NC' é igual a menos 42,43. E aí, pessoal, para aplicar o somatório dos momentos, eu vou trabalhar com um sistema de coordenadas globais mesmo, tá bom? Ou seja, eu vou voltar essas forças que foram decompostas e vou trabalhar com 60 mesmo. Portanto, fazendo o somatório do momento na seção C igual a 0, nós temos que MC tem que ser igual a 60 vezes 2, para que o equilíbrio seja assegurado. Isso está em sentidos contrários, né? Ou seja, MC' vai ser positivo. MC' vai ser igual a 60 vezes 2, que é 120 kN. Para finalizar a nossa análise, a gente poder partir para o traçado dos diagramas, eu vou agora efetuar a análise na seção C2', que é a seção que corta a barra CD. Bem, aplicando o somatório das forças horizontais igual a 0, nós chegamos à conclusão que N de C2' é igual a 0. Fazendo o somatório das forças verticais igual a 0, nós temos que VC2' vai ter que ser igual a 20 vezes 2, que é 40 kN. E fazendo o somatório dos momentos na seção C2' igual a 0, adotando como positivo aqueles momentos que estiverem no sentido anti-horário, nós temos que menos MC2', menos 20 vezes 2, que é resultante vezes 1, tem que ser igual a 0. Isto é, MC2' tem que ser igual a menos 40 kN. Agora, pessoal, que nós temos os esforços nos nós internos, nós podemos traçar os diagramas de esforços internos da estrutura como um todo, interpolando a partir desse no interior do elemento, já que a gente conhece o comportamento de barras biapoiadas sujeitas a cargas uniformes distribuídas e esforços, tanto força como momento, concentrados aplicados em suas extremidades. E aí, nosso problema está praticamente encerrado. E aí, pessoal, eu vou começar aqui anotando os esforços, tá bom? A gente poderia dividir a estrutura, separar, né, em cada barra, representar os esforços internos em cada extremidade, e a partir daí traçando o diagrama de elemento por elemento. Depois era só juntar todo mundo e nós tínhamos o diagrama da estrutura como um todo. A propósito, era assim que eu venho fazendo. Para ser um pouquinho mais rápido e para usar os valores que nós já obtivemos, com o sinal em conformidade com a convenção padrão, eu vou só anotando os valores que nós obtivemos diretamente nos diagramas. Então, na seção B, a força cortante é 0, o momento é 0 e a força normal é menos 60. Aqui na seção B eu vou marcar a força normal como menos 60, força cortante é 0, o momento fletor é 0. Na seção B', força normal deu 0, força cortante deu 60 positivo e o momento deu 0. Então, força normal deu 0. Força cortante deu 60 positivo e o momento fletor também deu 0. Na seção C, força normal deu 0, força cortante deu menos 20 e o momento deu 80. Então aqui deu 0, aqui deu menos 20 e aqui deu 80. Na seção C', a força cortante deu menos 42,43, a força normal também e o momento deu 120 positivo. Então a força normal deu menos 42,43, força cortante também, e momento fletor 120 positivo, a gente representa para baixo, lembrando que aqui, ó, lá quando eu fui aplicar o equilíbrio, eu defini como sendo a fibra interna. Na seção C2', a força normal deu nula, a força cortante deu 40 positivo e o momento deu menos 40. Então, a força normal deu 0, força cortante deu 40 e o momento aqui deu menos 40. Nessa extremidade livre, o momento fletor é nulo, porque não tem momento concentrado. Nesse apoio também não tem momento concentrado, também é 0. E nessa outra extremidade também é 0, porque não tem momento concentrado. Agora eu posso ligar os pontos para traçar o diagrama. Eu vou ligar por uma parábola. Então aqui eu ligo de 0 até o 80, porque a força cortante vai ser linear nesse trecho, afinal a carga é uniformemente distribuída. Desse 120, eu vou ligar para o 0 por uma reta, afinal nessa barra não tem carregamento. E no trecho em balanço, aqui vem de menos 40, e eu ligo por uma parábola até o 0. Então esse é o diagrama de momento fletor. Reparem, pessoal, que aqui a gente não obteve o valor do momento fletor máximo. Para isso, a gente precisa do diagrama de força cortante que a gente vai obter daqui a pouco. Então, ó, aqui tem uma força, uma reação de apoio de 60, não gera força cortante. Então, nessa extremidade, a força cortante é 0. Logo, eu ligo de 0 até 0, né, para ter a representação no trecho AB.
No trecho BC, ela vem de 60 e vai para menos 20. E esses dois pontos eu vou ligar por uma reta. Afinal, a carga é uniformemente distribuída. Reparem, pessoal, que de 60 para menos 20, nós temos uma variação de 80, que é exatamente o valor da resultante do carregamento nesse trecho, né? A carga é de 20 kN por metro, distribuída em 4 metros, então a resultante é 80. 60 menos 80 vai para menos 20, ou seja, o mesmo valor que a gente obteria aplicando o método gráfico. Na extremidade direita, a força cortante é zero, porque não tem nenhuma força aplicada, concentrada. Então ele sai de 40 e vai para zero. Eu vou ligar esses dois pontos por uma reta, afinal, nesse trecho eu tenho uma carga uniformemente distribuída. E reparem, pessoal, que aqui a variação foi de 40, menos 40 na verdade, que é o equivalente à área do carregamento distribuído nesse trecho. Força de 20 kN por metro, distribuída em 2 metros, a resultante é 40. 40 menos 40, porque a força está para baixo, zero diagrama. Nesse trecho aqui, ó, no trecho inclinado, eu tenho nessa extremidade menos 42,43. E quando nós decompomos a força de 60, a projeção perpendicular à barra tinha 42,43 para cima. Cima, é claro, é com relação a essa definição aqui, como sendo a fibra interna e, portanto, a parte de baixo da barra. Sendo assim, essa força, que gera uma rotação no sentido anti-horário em relação ao ponto C, representa uma força cortante negativa, de menos 42,43. É só a gente lembrar daquela nossa convenção que à direita a força cortante será positiva quando estiver para baixo. Como a direita está para cima, ela é negativa. Então aqui nós temos uma força de menos 42,43. E eu vou ligar esses dois pontos por uma reta, ele é constante no trecho. Afinal, no interior da barra não tem nenhum carregamento aplicado. Para encontrar o momento máximo, eu tenho que achar essa distânciazinha aqui, ó, em relação à extremidade esquerda, que é onde a nossa força cortante é zero, e portanto o momento fletor é máximo. E essa distância, que eu vou chamar de x, é fácil de se obter. A gente pode aplicar semelhança de triângulo, ou seja, 80, que é esse 20 mais 60, está para 4, assim como 60 está para x. Ou eu sei que a carga distribuída nesse trecho x, ou seja, 20, que é o carregamento vezes x, tem que fazer com que a força cortante zere, isto é, que seja igual a 60. Então, x é igual a 60 dividido por 20, que é igual a 3. Logo, essa área do diagrama de força cortante, que representará a variação do momento fletor, será igual a 60 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 90. Então, o meu momento fletor era zero nesse ponto, e ele atingiu um valor máximo de 90, né? 0 mais 90 é igual a 90. Esse 120 aqui, pessoal, só para melhorar a representação, é da barra inclinada, tá bom? Na viga, ela vai estar sujeita a um momento de 80 nessa ponta, 0 na outra, e o valor do momento máximo é de 90. Bem, está faltando aqui concluir o diagrama de força normal, né? Aqui nós temos uma reação de 60 para cima, que comprime a barra. Por essa razão, nessa extremidade, nós temos menos 60 também, né? Lembrando que compressão é negativa. Menos 60 aqui, menos 60 na outra extremidade, ou seja, na seção B. Ligo esses dois pontos por uma reta e temos o diagrama nesse pilar da esquerda. Na extremidade livre, aqui à direita, não tem nenhuma força concentrada horizontal aplicada, então a força normal é zero. Ou seja, na viga inteira, por não ter força horizontal aplicada, a força normal será nula. Aqui na seção C', a gente aplicou as condições de equilíbrio e achou uma força normal de menos 42,43. E aqui, quando a gente decompôs a força de 60, nós tínhamos a cortante de 42,43 nesse sentido e a normal de 42,43 entrando na barra, isto é, gerando uma compressão. Então, nesse ponto, a força normal é menos 42,43. E aí eu vou ligar esses dois pontos, a força normal também será constante. Lembrando, a força normal só não vai ser constante se houver uma carga axial distribuída no interior do elemento. Assim como a força cortante, ela varia quando tem uma carga distribuída transversalmente à barra. Quando não, ela também é constante. E assim nós temos o nosso diagrama de força normal devidamente representado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. E na próxima aula a gente vai continuar o nosso estudo de pórticos, só que agora eu vou trabalhar com pórticos com articulações internas. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.